Olá, queridos amigos, tudo bem? Dando continuidade, então, ao projeto de 21 dias, no qual eu leio trechos do livro Jesus no Lar, nos trazendo grandes reflexões, profundas reflexões a respeito deste tema. No vídeo anterior, que foi o prefácio do livro, o primeiro capítulo, nós fizemos reflexões a respeito quando Jesus fez na casa de Simão o primeiro culto do Evangelho no Lar, onde ele nos traz profundas reflexões, né? Dizendo, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, que comece a nossa grande transformação que é no nosso interior, dentro do nosso lar. Esse é o convite de Jesus. E eu vou pedir para você ficar até o final desse vídeo comigo, que no final a gente vai fazer uma meditação, uma vibração para todas as famílias, para os lares, e a gente vai cantar uma musiquinha, tá bom? O segundo capítulo, a Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pisada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e desabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Que reflexão! Eu vou ler de novo a resposta de Jesus, né? Quando a sogra de Simão interpela o Cristo a perguntar que tem essa promessa de paz, de compreensão, mas, né, logo após surgem as pedras, os desabores, né? E aí ela pergunta isso para Jesus: o que é o lar? E Jesus diz: é a escola das almas, é o templo, é a sabedoria divina que vai nos habilitar, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. É ali, no ambiente do lar, que nós vamos ser habilitados para a grande humanidade, para a grande fraternidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde, antes de entregá-lo ao consumo caseiro. Compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O divino amigo então considerou:
há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Nós estamos nos preparando. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Que linda essa reflexão de Jesus, nos motivando, nos dizendo que não importa as aflições, as situações, e sim que isso é um recurso espiritual. Nós estamos nos habilitando para a grande humanidade, para a grande fraternidade, para que um dia, sim, todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos possam servir à glória a Deus, do Pai. Então, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro e essencial para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Que lições nós estamos tendo no nosso lar, que está trabalhando as nossas imperfeições? A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, que é a reencarnação, serão lançados fora,
a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, as explicações do Mestre, né? Que reflexão, que a gente possa então ser essa lentilha que no decorrer do fogo, dos acontecimentos, a gente se modifica e se torna em alimento, em aprendizado, em lição. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Como iniciarmos nela? A pergunta que ela fez para o mestre. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas, não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Realmente ela abriu o coração para o mestre, né? A dama confessava-se com simplicidade. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. E ele fala para todos nós: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Ela diz: é a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que lhe será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e exclamou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, com as sujeiras que carregamos no nosso íntimo. Como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas. Mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Então, como é que a gente recebe? Purificando o vaso da nossa alma, o nosso interior. É o que o nosso mestre está nos ensinando.
É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador, da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste. Mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Que lindas reflexões. Que lindas reflexões. O orvalho num lírio é diamante, mas na lama é apenas uma gota lamacenta. Purificarmos o vaso da alma. Gratidão, meus queridos irmãos, por mais essa reflexão junto comigo. E agora, então, que a gente possa refletir no fundo da nossa alma, com muita gratidão, com muito amor, com muita esperança. Que a gente possa, assim, vir a compreender mais, ter mais solicitude, sermos mais compreensivos, amorosos dentro do nosso lar. Para que Jesus, esse mestre amigo, adentre o nosso lar e os nossos corações. Fazendo agora uma meditação, uma reflexão e uma vibração para todos os lares. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Todas as vezes que sinto um vazio em mim, tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro e lhe encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. O voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar.
das coisas do mundo eu escolho amar, pois não há no amor dor ao lutar. Iluminado vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar, e pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim.